Eu vivo num mundo onde você não me vê. Estou a seu lado sem você saber. Eu dito mensagens que o mestre mandou, puras palavras para você. Vejo o seu sofrimento. Há 8 anos atrás, esse trabalho, uma versão preliminar, foi apresentado aqui. E de lá para cá, ficou muito claro para mim, tem ficado cada vez mais claro, o quanto é importante a gente tentar entender Jesus, entender a proposta que ele traz, seja nas conversas com os encarnados ao longo desses anos, seja na conversa com os mortos, né, os desencarnados. Essa constatação foi ficando cada vez mais forte em mim, porque quanto menos a gente enxergar Jesus com uma mágica, com uma coisa muito história, muito mesclada com visões que a gente sabe verossímeis, melhor, né? O Jesus simples, claro, objetivo, direto, é esse que a gente precisa buscar. E é sobre isso que eu vou tentar, né, nessas 3 semanas, conversar com vocês. Falar da mensagem e tentar desmitificar algumas coisas que acabam atrapalhando um pouco a mensagem, acabam gerando mais confusão do que ajuda. Simeão é um personagem que só é relatado no Evangelho de Lucas e lá ele relata um encontro, né, em Lucas, de Jesus pequeno, né, bebê com ele. O Irmão X tem uma página, não sei se quem já leu, que está na Antologia Mediúnica de Natal, psicografado pelo Chico, que conta uma história que eu vou resumir aqui rapidamente, porque sintetiza essa primeira aula, né? Tem tudo a ver com o que eu pretendo conversar hoje com vocês. Lá no Irmão X ele diz o seguinte, que quando Simeão colocou Jesus bebê no colo, já, né, com sua mediunidade, né, percebendo a elevada envergadura daquele espírito que renascia, ele teria se afastado, né, na história que Irmão X conta, se afastou um pouco e começou a conversar com o bebê, dizendo: mas Senhor, né, por que nasceste desse jeito? Né? Podia ser filho do Augusto, né, do imperador romano, podia ter nascido filho do Sinédrio, alguém do Sinédrio, alguém importante para poder ajudar o povo judeu, né, poder realmente libertar o povo judeu. E foi perguntando por que não nasceu num lar rico, por que não nasceu em circunstâncias muito mais favoráveis. E aí foi perguntando, e chorando, e perguntando, e chorando. E, né, Maria se aproxima para pegar Jesus no colo. E aí, na bela história, né, contada pelo Irmão X, que eu recomendo que vocês leiam depois, que é muito rica, o bebê teria esticado o braço e batido no peito de Simeão algumas vezes. Maria pegou o bebê e foi embora. Passou um tempo, Simeão morreu, e todo mundo morre, né? Vocês sabem disso também. Ou, da maneira correta, todos os corpos morrem, espíritos imortais regressam à parte espiritual. E só lá no mundo espiritual Simeão entendeu que, na verdade, a proposta de Jesus não era renovar o mundo do lado de fora, não era renovar as instituições, até porque ele entendia que elas são fruto, né, do estágio evolutivo do homem, demora, e todo um processo de amadurecimento, de transformação de uma sociedade. A mensagem de Jesus era o coração. Por isso, o bebezinho teria batido no peito de Jesus. Nessa visão de Jesus poderoso na questão material, durante muito tempo, a gente cultuou o Jesus assim, ó. Se você chegar em alguns lugares, ou alguns quadros, né, que representam, principalmente na Idade Média, representam Jesus, a gente vai ver Jesus cheio de ouro, né, Jesus com coroas brilhantes, Jesus usando roupas riquíssimas. É uma maneira da gente dar uma realeza a Jesus. Mas não é esse Jesus. Né? Isso que a gente tem que entender. Né?
a visão de buscar riqueza no mundo material, do poder no mundo material, não é de Jesus. Não é essa a proposta. Talvez a gente tenha feito isso ao longo da história da humanidade até para justificar aqueles que usaram o poder, buscaram os recursos financeiros. Não é esse Jesus. Só que isso pode parecer muito claro para a gente, né? Muito claro. Mas a gente tem que aplicar isso na nossa vida. E isso talvez não seja tão claro ainda. Talvez a gente ainda busque Jesus de algum modo para amenizar questões materiais. Não é essa a proposta dele. No Livro dos Espíritos, né, na pergunta 625, a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos são diretos e objetivos, afirmando que esse modelo é Jesus. Né? Então, todos nós, desde pequenininhos, né, dentro da doutrina espírita, a gente fala isso. Né? Então, Jesus é o modelo, é o guia. Então, não tem contestação. Nesse aspecto, a gente tem uma unanimidade, né? Não tem uma discussão com relação a isso. Agora, de que forma essa presença de Jesus em nossas vidas faz com que a gente tenha a condição de escolher esse ou aquele caminho? Vou colocar algumas frases dele, rápidas, só para a gente lembrar alguns conceitos antes de entrar nas histórias para a gente refletir. Conceitos como esse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Parece bem razoável, não parece? Bem razoável. Nós que somos pessoas que entendemos que a questão encarnatória é determinante num determinado momento que a gente está vivendo, sabendo que as circunstâncias difíceis que porventura venhamos a enfrentar têm uma lógica e a gente precisa entender essa lógica e viver cada vez melhor para que esse reino dos céus se implante dentro de nós. Tranquilo, boa proposta. Quando ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, também achamos muito óbvio isso, né? Achamos muito claro. Essa proposta é muito límpida para todos nós. A gente percebe que Jesus traça para nós um roteiro de evolução. O jeito, a forma de libertação passa por quê? Passa por um processo onde eu consigo realmente me relacionar com os planos superiores, aí ele coloca Deus aqui, e eu tenho que ter um relacionamento com o meu próximo harmônico, de modo que eu possa realmente destravar todas as amarras que eu tenho com a terra, com aquilo que é primário. Então, ao amar ao próximo, eu vou me libertar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, vou conseguir alçar voos mais altos. Perfeito. Quando ele se dirige a Deus, né, falando, né, da importância de Deus, da santificação de Deus em nossas vidas, também não é nada complicado. Quando ele fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, a gente acha o discurso bonito. Mas na prática, a gente começa a hesitar. Porque às vezes a cruz é pesada e a gente pensa: poxa, mas será que a cruz não pode ser um pouquinho mais leve? Será que me deram a cruz certa? Será que a cruz certa minha não era muito mais leve, né? E a cruz pesada era do cara aqui do lado e eu peguei errada. Né? A gente já começa a complicar, porque enquanto está no terreno teórico, as coisas ficam muito mais fáceis. Né? Quando a gente olha e percebe a importância de viver a nossa vida, carregar a nossa cruz serenos, tranquilos, para realmente estar em sintonia com Ele, aí as coisas já ficam mais complicadas. A gente prefere sentar, chorar, lamentar, reclamar. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente está dissociado daquela proposta desse Jesus que a gente entende como modelo e guia para todos nós. Esse é o Jesus. Agora eu vou falar de coisas que a gente tem que tomar cuidado para não se perder. Eu vou usar os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, embora existam muitos outros, eu vou usar só os canônicos, só os 4 que são adotados, né? Mas tem muitos evangelhos apócrifos, né? Eu não vou usar nessas conversas nossas aqui nessas 3 semanas. Embora tenha muitas coisas muito interessantes em alguns desses outros evangelhos. Alguns são muito ruins, mas tem uns muito bons, né? E quem quiser, né, comparar as 3 versões que eu recomendaria para vocês olharem,
Lerem é a tradução do João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém é boa tradução, e agora mais recente, a tradução do Haroldo Dutra, que é bem interessante, é esse livro aqui, editado pela FEB, também muito bom, Todos os três são iguais, tá? Vocês não podem ser diferentes, mas a forma de escrever, às vezes é mais fácil a leitura do Haroldo do que dos demais, mas claro que os três falam a mesma coisa, embora os evangelhos não falem a mesma coisa entre si. Ponto importante para pensar, nem todos eles falam a mesma coisa. Vamos pensar algumas coisas mágicas e refletir sobre essas coisas mágicas. Primeira questão para a gente discutir acerca do que é importante com Jesus e do que é alegoria vai estar relacionada com o nascimento. O anjo Gabriel apareceu para Maria ou para José? Podemos fazer uma bolsa de apostas. Quem acha que apareceu para Maria? Levanta o braço. Quem acha que apareceu para José? Quem acha que apareceu para os dois? Quem acha que não apareceu para nenhum? Sua concepção foi natural ou provocada por ação espiritual? Por ação espiritual? Jesus nasceu em Belém e Nazaré. Quem acha que ele nasceu em Belém? Levanta o braço. Quem acha que ele nasceu em Nazaré? Quem acha que ele não nasceu? Tem ninguém? A maior parte não votou em nada. Não quero me comprometer com isso, ele nasceu onde queria, voltou já. Não estava lá, Só falo o que eu vi. Então, olhar cada pedaço e tentar ver a importância de cada pedaço na construção dessa história. Por que a gente vai fazer isso? Para a gente ver coisas que não são importantes e que acabam tirando o foco do que é importante. Aquilo que eu mostrei antes para vocês é importante. Vamos lá. Para onde? Como é que foi esse negócio? Como é que foi? Temos que procurar as testemunhas. Quem são as testemunhas? São os evangelistas, Eles que podem dizer para a gente. Então a gente vai buscar nos 4 evangelhos. E vai descobrir que só tem 2. Os outros 2 não falam disso. Lucas diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento com um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, para Lucas, o anjo visitou Maria. É só para situar todo mundo, não sei se todo mundo está familiarizado, Mateus conviveu com Jesus, foi um dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Marcos, ele é ligado a Pedro, ele é um sobrinho de Pedro. João é o discípulo mais novo, é um garoto na época com Jesus, talvez uns 13 anos, 12 anos. Ele vai escrever o evangelho dele 50 anos depois. Lucas nunca conviveu com Jesus. Lucas é o cara que tem a formação cultural mais elevada, Ou seja, o cara que vai escrever no grego, era médico, era um cara mais culto. E ele vai saber da história conversando com Maria. Então ele é um repórter de segunda instância. Mateus, que conviveu, diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, ou seja, não havia ainda, ela era virgem ainda, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ou seja, José soube que ela estava grávida e falou: vou embora, vou sair daqui. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Lucas diz que Maria recebe a visita, Mateus diz que é José. Em que circunstância? Maria a gente viu antes, né? Ele chega até ela, se faz visível a ela e diz para ela: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria esta. Ou seja, ela conversou com o anjo, com o espírito superior que foi lá dar notícia. Mateus a gente viu que foi visitar. Mateus diz que Gabriel foi visitar José em sonho. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, ele retoma ressaltando essa questão. Então, comparando os evangelhos, a gente vai ver que Lucas acha que quem viu foi Maria, acordada. Mateus acha que foi José, em sono. Isso é importante? Eu acho que não. Eu prefiro pensar que foi assim, ó. Alegra-te, Maria. Chegou o momento de dar-se curso a importante passo na implantação do bem na terra. Estamos contigo, não tenhas medo. Jesus considera que tudo está preparado. João Batista já está no processo de retorno. Isabel deverá dar à luz em 3 meses. Venha comigo, porque hoje iremos conversar com o Mestre. No dia seguinte, Maria desperta emocionada com a viva sensação de ter estado em um ambiente celestial. Conversa com José sobre um sonho, onde o anjo a leva até uma cidade iluminada para conversar com outro anjo resplandecente, que abraçou e envolveu com palavras doces das quais não se recorda. José, surpreso, olha nos olhos de Maria e diz: Maria, eu tive o mesmo sonho. Provavelmente, a gente sabe que isso acontece, né? Nos planejamentos reencarnatórios, os pais se reencontram com os filhos para fazer os acertos. Normalmente os filhos recebendo algum tipo de orientação, preparando para a etapa difícil que é reencarnar. Nascer é muito complicado, morrer é mais fácil. No caso é o contrário, né? Certamente eles vão ser levados até Jesus para que Jesus fale da importância deles perseverarem na missão, porque Jesus é o mais preparado aí nesse caso, né? Não é importante, mas a gente se perdeu muitos anos nisso. Ainda se perde. Preocupações como José, filho de Davi. Por quê? Porque a ideia era vincular Jesus ao poder terreno. Né? Ou seja, um seguidor, um filho, um descendente de Davi é que viria dar curso à profecia de que os judeus reassumiriam o poder do passado. Né? Aí tenta se associar Jesus a Davi. Seguindo em frente. Depois a gente vai voltar nesse ponto para refletir. A concepção é natural ou provocada por uma ação espiritual? Lucas fala o seguinte, ó: não temas, Maria, porque encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Todos eles, eu não vou ler tudo para não cansar, né? Todos eles, tanto Lucas quanto Mateus, vão ressaltar a questão da concepção do Espírito Santo. Vão falar, né, que aquele ser está sendo gerado por uma condição espiritual superior. Mateus chega até a escrever uma frase, ó: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Está em Mateus capítulo 1, versículo 20 a 23. Quem gosta de ler a Bíblia, pode ir lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus, e vai ler: eis que a Virgem conceberá e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel.
que é isso aí? Pegou-se um trecho antigo, escrito 700 anos antes, e colocou-se no Novo Testamento. Para quê? Para dar a ideia de que Jesus era o prometido, era o líder que os judeus estavam esperando para retomar o seu poder temporal, poder na terra. E depois, quando o cristianismo é disseminado mais para a banda ocidental, isso passa a ser usado, né, para justificar o poder dos reis, rainhas, né, a realeza de Jesus, descendente de reis e príncipes, se justificaria também para que você tivesse reinados fortes, que sofressem ou recebessem o beneplácito de Jesus, a proteção de Jesus, porque ele também era um rei. Ele não era um cara da plebe, pobre, né? Ele era um rei. Então a gente constrói essa história. X casou-se com a jovem Y, antes de coabitarem, a Virgem concebeu Z, sob influência terrestre. Quem é X? Quem é Y? Quem é Z? Vocês sabem? Posso dizer que X é José, Y é Maria, e quem nasceu foi Jesus. Não posso? Posso também dizer isso. Que X é Sudodana, Y é Mayadevi, e quem nasceu foi Buda, porque a história é igual. Tá? A gente constrói histórias fantásticas. Para quê? Para justificar uma realeza, uma força, uma capacidade que não precisa obedecer às leis, que rompe com as leis que a gente conhece. Eu posso também dizer isso. José casou com Maria, nasceu Jesus. Essas histórias, elas são belas, né? São muito bonitas, mas elas geram o risco, né, de você ficar muito preso na alegoria, esquecendo o que é importante. O importante é aquilo que eu mostrei no início, né? Aquilo que a gente precisa ver, e a gente passa tanto tempo pensando, né, nesse nascimento fantástico de Jesus. O nascimento virginal não é um dogma cristão. Ele é mitológico. Ele acontece na mitologia grega e romana, ele acontece na mitologia chinesa. Teseu, quem gosta de mitologia, né, era filho, né, de Netuno. Pitágoras era filho de Apolo. Todos eles tinham concepção divina, né, de um Deus com uma humana. Então, nasciam assim de repente. Conclusão desse item. O que mostra que Jesus é divino no sentido espiritual, né? Não é a forma como nasceu, e sim como escolheu viver. Então, a gente não precisa buscar a realeza, o poder da terra. A gente precisa escolher viver como Jesus propõe. A proposta que ele traz é que a gente deve buscar, e não a história que a gente construiu. Belém ou Nazaré? Ficamos de muitas dúvidas aqui, né? Lucas, eu vou resumir, ele diz o seguinte: num determinado momento foi dada a ordem de que precisava fazer um censo. E esse censo obrigaria as pessoas a saírem da sua cidade de moradia para a cidade de origem da sua família. Por isso, José teria pego Maria, que estava grávida, prestes a Jesus nascer, e andado num burrinho, mais ou menos 140 quilômetros, no deserto, para chegar até Belém. Uma história complicada, né? Mas por que se constrói essa história? Porque lá no Antigo Testamento vai dizer o seguinte: olha, aquele, o enviado, o prometido, nascerá em Belém. Então tem que tirar Jesus de Nazaré e colocar ele em Belém. E aí foi o jeito que Lucas construiu. Mateus vem direto. Só, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, e aí entra com os Reis Magos.
que eu não vou conversar hoje, né? Se der tempo, semana que vem a gente fala dos Reis Magos. Por que isso? É só a gente voltar 700 anos e lá em Miqueias, no Antigo Testamento também, e lá vai estar dito, lá vai estar sendo dito: mas tu, Belém, posto que pequena, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Só que ele completa: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, seus inimigos serão eliminados, né? E o Senhor vai dizer: eliminarei cavalos, carros de guerra, com ira e furor. A vingança será espalhada pelas nações que oprimiram durante tantos séculos o povo hebreu. É esse o líder que a gente esperaria? Não é, né? Não é Jesus, esse violento Messias. Só que, ao usar isso, a gente passou a usar o nome de Jesus para justificar um monte de coisa, né? Cruzadas, Inquisição, porque o Jesus era aquele cara com uma coroa, com poder de destruição, temido como esse Jesus de Miqueias. Não é o Jesus que a gente conhece, ou que deveria conhecer, né? O Jesus é aquele lá do início que a gente falou. Jesus nunca proporia isso aqui. Ele nunca teria como, olha, o caminho para nós é caminhar para destruir, dar vazão, né? Dar vazão à ira, furor e por aí vai. Aí a distância, 140 quilômetros, dependendo do burrinho, 6 dias pelo menos, caminhando, né? Muito pouco provável que tenha acontecido isso. Muito pouco provável. Os outros 2 evangelhos, que não falam, né, diretamente dessa ocorrência, eles trazem alguns comentários adicionais que eu trouxe aqui rápido para mostrar para vocês, antes da gente concluir essa parte. João diz, no capítulo 7, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem das descendências de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? O questionamento, né? Porque as pessoas viram Jesus nascer em Nazaré. Ninguém é profeta em sua terra. Lembra que ele falava isso? Né? E Marcos diz: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Perceberam o detalhe? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs, seus irmãos e suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Tá? Então, diria para vocês que é muito mais simples pensar que Jesus viveu numa região pequenininha, provavelmente só rodou por aqui, a vida inteira, não mais que 100 e poucos quilômetros, se tanto. Nasceu em Nazaré, viveu lá, fez parte de uma família grande, muito grande, como era hábito, né? Era hábito, porque os filhos eram a mão de obra da família, até como recentemente era, né? O modelo de família de 100 anos atrás não era assim, 100 e poucos anos atrás não era assim. O que atestam, né, os trechos de outros evangelistas. Algumas perguntas, né? Seria a mensagem de Jesus destinada exclusivamente ao povo judeu? Aquele Messias que está sendo descrito no Antigo Testamento, o Messias violento, né? Um cara que viria para libertar
o povo, dar novamente status de poder àquele povo hebreu, não é o Jesus que a gente vem conhecendo, estudando sua proposta, seu evangelho. A sua proposta não é exclusiva ao povo judeu. Mas o risco que se correu no primeiro século foi justamente esse, ou seja, a tentativa de se prender a mensagem de Jesus única e exclusivamente ao povo judeu. Quem gosta de se aprofundar, pega o próprio Evangelho, Atos dos Apóstolos, vai lendo Atos dos Apóstolos e vai ver a luta que foi para conseguir levar a mensagem de Jesus para fora daquele espacinho que eu mostrei para vocês. Há um momento em que existe uma verdadeira cisão dentro do grupo, porque os ortodoxos querem manter a proposta única e exclusivamente ao povo judeu, e outro grupinho bem menor tem a proposta de levar essa mensagem a outras cidades. Não muito longe não, que dá a impressão de que foram muito longe, não era muito longe, era perto, bem perto, mas fora daquele conjunto de meia dúzia de cidades que eles estão falando ali. Naquela época, as viagens eram muito complexas, demoravam 11 meses para você sair dali e chegar na Europa, por exemplo. Então, exigia toda uma estrutura, um desprendimento, uma determinação muito grande. Aí que entra um papel fundamental de um camarada chamado Paulo de Tarso. Mas é outra história. Então a mensagem não era exclusiva ao povo judeu, mas as forças foram muito grandes para restringi-la ao povo judeu. Aquele Messias violento talvez coubesse ao povo judeu. O Jesus que a gente está aprendendo a conhecer na sua proposta não é para o povo judeu, é para o mundo todo. Até coloquei uma ilustração aqui, não vai dar para ver de longe, mas depois quem quiser ver, é uma ilustração chinesa, de um Jesus chinesinho nascendo ali. Precisava ser o Messias do Antigo Testamento? Não precisava e não podia ser. O Messias do Antigo Testamento, ele é um Messias preconizado para libertar o povo judeu. E a proposta de Jesus não é libertar o povo judeu. Ele não buscava o poder temporal. Jesus em nenhum momento se ocupou com Roma. A única vez que Roma era o poder naquele momento, Roma dominava o mundo conhecido. O único momento em que Jesus se ocupa de Roma é quando os caras dizem para ele: a gente tem que pagar imposto? Começam a questionar, tem que pagar imposto para colocar ele numa situação complicada diante do povo, que é um povo revoltado com o imposto romano, que explorava a população, e aí ele fala para os caras: dai a César o que é de César, ou seja, porque a moeda cunhada era com a face de César, então dá a César o que é de César e vamos buscar dar a Deus o que é de Deus. Ele não se ocupa com Roma em momento algum. Roma, aliás, foi fundamental para que a mensagem cristã se estabelecesse. Porque se não existisse Roma, se Roma não dominasse o mundo, Jesus teria vindo, trazido a mensagem e ela morria lá em Belém, Nazaré, por ali, porque não sairia dali. Ela só percorreu o mundo porque Roma, a sua estrutura, o seu poder, a sua dominação, permitia que cidadãos trafegassem. Aí Paulo de Tarso era cidadão romano, então ele podia trafegar tranquilamente pelas terras romanas. E aí a mensagem foi em frente, senão não iria. Outras perguntas, sintetizando aquilo que a gente está discutindo. Onde Jesus nasceu? Se fosse o Messias judeu, eu não teria dúvida de dizer que a resposta seria Belém. Belém seria a melhor resposta. Porque o Messias judeu não poderia nascer em Nazaré. Nazaré era uma vila. Aí a gente fala assim: Jesus falou às multidões. Quantas pessoas vocês acham que eram essas multidões? 100 pessoas? 200 pessoas? É isso. Nazaré inteira devia ter 200 pessoas. Não era 1 milhão de pessoas. 200 pessoas. Então, Nazaré era um vilarejo, um lugarzinho pequeno, pobre, muito pobre. Belém era a representação do poder
Em determinado momento teve a glória, né, a capacidade. Davi foi um dos grandes reis, né, hebreus, um libertador, foi um que consegue consolidar realmente, durante um curto período de tempo, os hebreus como importantes na região, né? Essa luta, né, que eles empreenderam durante muitos séculos, é o momento em que ele tem mais segurança, e o filho dele é o que tem o maior esplendor, que é Salomão, né? O maior esplendor. Depois é só queda, né? Só queda, eles vão perdendo o poder, a capacidade de se manter. Os inimigos são muito mais poderosos que eles, as estruturas de exército muito mais poderosas, a organização é muito maior, então eles vão ficando subordinados a outros povos pelos séculos seguintes. Como Jesus trazia a proposta de renovação da humanidade, ele vinha plantar uma semente que germinaria, né, ao longo dos séculos em vários corações, é mais provável que ele nasceu na longínqua Nazaré. Não foi em Roma, certamente não foi, né? Nem foi em Belém. Poderia ser Roma, se a proposta dele fosse outra. Poderia ser Belém, mas é provável que tenha ficado em Nazaré mesmo. Então, o melhor lugar para nascer alguém que vem com a missão de ser grande e mostrar que é importante a humildade, né? Podia ser um filho do maior, naquele momento, né, o maior conquistador, que era Augusto, imperador romano. Poderia ser, né? Mas não. Nasce filho de José, carpinteiro em Nazaré. Algumas reflexões finais para a gente pensar aqui juntos. Os evangelhos devem ser lidos com o coração, mas também com o senso crítico, separando-se o que é do homem e o que é verdadeiramente de Deus. Os 4 evangelhos foram escritos por homens e não foram escritos naquele momento. Eles foram escritos anos depois. Alguns deles são coletâneas de trechos que foram escritos. Todos eles foram traduzidos por várias línguas. Em determinado momento, uma pessoa ficou responsável por receber todos os evangelhos que existiam, e eram centenas, estou exagerando, eram dezenas, acho que são 68 mais ou menos, dezenas, e analisar todos eles e escolher quais os 4 que a igreja adotaria, né? Então, Jerônimo, né, que virou São Jerônimo, é que fez isso. Ele analisou todos eles, descartou um monte, disse, os 4 são esses 4 que vão ser os adotados. Muita coisa foi inserida para justificar essa realeza de Jesus. Você viu aquela frase que eu botei? São várias assim, que você pega literalmente no Antigo Testamento e enxerga. Exatamente a mesma frase. 700 anos depois, 700, 800, dependendo qual seja, né? Miqueias ou Isaías, a mesma frase na boca de Mateus, tá? Porque Mateus é o evangelho mais ortodoxo, né? Mateus é o judeu mais ortodoxo dos 4. Marcos é novo, sobrinho de Pedro. Pedro é mais liberal, né? Pedro é a ponte que une o Oriente e o Ocidente. Ele é o discípulo mais ponderado, que tenta conversar com todo mundo. Nosso propósito é muito mais amplo, né? Mateus representa a ala mais ortodoxa, que vai tentar puxar Jesus mais para essa visão de libertador do povo, mas não no sentido mais espiritual. Pedro não, Pedro é o que trafega melhor, é o menos radical, é o mais pressionado espiritualmente. Também é uma história bonita para contar, mas é o elo, né? Então Marcos, ele sofre essa influência. Lucas é o erudito, não é? O cara que conta a história mais bela. Quem lendo os evangelhos, não sei se vocês já estão familiarizados, o que mais se empolga lendo, mais bonita a história, é Lucas. É o mais rico em história, ele conta detalhes, né? Muito mais bonito, assim, no contexto, né? Como uma construção completa. João é o transcendental. João é o que melhor entende Jesus.
Quem quiser conhecer Jesus melhor, lê João. João é o mais difícil de entender, é o mais trabalhoso, né? Tem que ler, parar e pensar o que esse camarada quer dizer com isso. Dá mais trabalho. Então, cada um deles tem sua abordagem. Por isso, Jerônimo foi muito inteligente, né, muito inspirado ao escolher esses 4. Existem outros evangelhos, falei para vocês no início, muito interessantes também, mas eles trazem muito questionamento dessa visão que se tentou construir naquele momento, que era a visão de um Jesus mais próximo do poder material. Então, ficaram meio de lado. Mas, de qualquer modo, os 4 que a gente tem são belíssimos, muito belos. Vale a pena serem analisados com cuidado. Senso crítico é fundamental para que a gente possa fazer essa separação e entender por trás da história a grande mensagem inserida para todos nós. Não há dúvida que a missão espiritual de Jesus não sofre nenhum abalo. Se ele nasceu aqui, acolá, não importa isso, né? Não tem nenhuma vantagem Jesus ter nascido de maneira paranormal em relação ao nascimento normal. É a forma que a gente construiu ao longo dos séculos de trazer aqueles seres superiores revestimentos mágicos. Então, se o cara apresenta um diferencial em relação ao povo, então ele nasceu diferente, ele é um semideus, né? Os gregos falavam de semideus o tempo todo. Buda é enxergado da mesma forma, Jesus tinha que ser enxergado da mesma forma, mas isso não confere nenhuma vantagem espiritual, não é isso que vai diferenciar a proposta de Jesus, né? Isso não vai fazer com que ele seja melhor ou pior, né? Na nossa visão, nós espíritas, o nascimento é normal, até porque o sexo não é um pecado, né? A visão do sexo como um pecado, aquele que não se vale do sexo, né? Ele é o contato com Deus, remete ao iniciado, remete ao padre um papel especial, superior, de intermediário com Deus, que não é verdade, mas que ao longo da história da humanidade foi importante para quê? Para sacramentar o poder de alguns grupos, né? Os iniciados lá dos templos, das pirâmides, e mais recentemente da estrutura católica, repetindo as estruturas do exército romano, só geram confusão, né? Só geram perturbação em vez de realmente ajudar a gente, já que na verdade a gente sabe que o contato com Deus é individual. Eu não preciso de um intermediário para isso, desde que eu esteja equilibrado, né? Mais uma, Jesus não se ocupava com meras questões exteriores, e sim com a mensagem imorredora de que era portador. Então, eu concluiria dizendo para vocês, por isso, escolheu nascer em Nazaré, filho natural de um carpinteiro, fazendo parte de uma família com muitos irmãos e irmãs. Esse é Jesus. O que é diferente em Jesus, o que é superior em Jesus, não é o modo como nasceu e viveu, na estrutura familiar. É ele em si, a proposta que ele traz, o exemplo, né? Porque diferentemente do que a gente podia esperar de um ser superior, que podia ficar sentadinho dizendo, façam isso, façam aquilo, ele era o cara que fazia. Não é interessante isso? Ele era o cara que ia fazer, os discípulos iam observar. Observem para aprender. Exemplifico a cada momento, para que a cada momento vocês se ilustrem nessa proposta e sejam capazes de prosseguir, porque a minha estada é curta. Estarei pouco tempo entre vós, né? E pouco tempo ficou, né? Efetivamente a proposta missionária ficou em torno de 3 anos, né? Aproximadamente 3 anos.
Assim como Kardec, né? Se a gente for olhar, cuidado, Kardec ficou 12 talvez, né? Um pouco mais. Da aplicação dos espíritos até o desencarne, 12 anos, mas ele começou a conhecer os fenômenos espirituais em 55, então vai fazer essa conta, dá 14 anos, né? 14 anos do cara que não sabe absolutamente nada ao trabalho que ele realizou no desencarne. É impressionante, né? É impressionante? É assustador. É impressionante. Se perguntar quanto tempo a gente já está aqui, né? Eu já estou aqui há 30 e poucos anos. Então, voltando lá no nosso amigo Simeão, né, onde Jesus deseja nascer? E é aqui, nos corações. Essa é a proposta, né? Jesus não precisava nascer em ambientes diferentes quaisquer. Ele precisa nascer nos nossos corações. Eu, refletindo, né, sobre a mensagem de Jesus, essa primeira parte, depois a gente vai desdobrar alguns outros mitos e as consequências positivas e negativas que elas podem acarretar, mas eu, nesse momento, refletindo, né, sobre a proposta de Jesus e sobre cada um de nós, o valor da nossa encarnação, eu tenho chegado a uma conclusão que eu vou dividir com vocês. Né? A gente fala assim, é importante você ser bom nessa encarnação. Eu estou chegando à conclusão que não adianta ser bom, a gente tem que ser muito bom. Porque bom é pouco. Porque a encarnação é muito valiosa, extremamente valiosa. A vida escoa pelos nossos dedos rapidamente. Já perceberam como o tempo passa muito rápido? Já estamos em setembro, né? 2015 vai embora. Daqui a pouco vai embora. Essa casa faz 90 anos daqui a alguns dias. Daqui a pouco a gente está comemorando 100 anos. É muito rápido. É impressionantemente rápido. E a gente sabe que cada vez vai ficar mais complicado renascer. Cada vez vai ser mais difícil, né, você encontrar a oportunidade de se encaixar de novo na encarnação. Um planeta desses 7 bilhões de seres, né, final de ciclo, muita gente se acotovelando na fila querendo voltar. Os remorsos, os medos, as dúvidas, as ansiedades, todas traduzidas nesse propósito, tentar nascer e recomeçar. Nós temos o conhecimento espírita. Espera-se muito de nós. A gente precisa fazer muito. Porque com o conhecimento que tem, se a gente não faz, o que podemos esperar? Né? Há 2000 anos Jesus veio e falou o coração. A gente não entendeu, está aqui, né? Estamos aqui. Com o Kardec, a gente tem a visão que fala ao coração e à razão. O que sobra? Né? A única alternativa que sobra é a dor. Então é muito importante que a gente escolha bem para que não sobre só a dor, né? Que a gente possa realmente aproveitar essa etapa encarnatória, esses anos que temos, né? Anos para dar um ânimo, né? Vou dizer dias, vou dizer anos, muitos anos que temos ainda pela frente, para que possamos viver muito bem, aproveitar muitas oportunidades, nos tornarmos realmente capazes de ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor. O mundo está cheio de gente, né, reclamando, lamentando. Não precisamos mais. A gente precisa arregaçar as mangas e viver bem. Porque Jesus vem trazer essa proposta. Ele vem trazer a proposta de você construir o reino dos céus dentro de você. Não é um lugar que você vai quando morrer. É uma construção que você tem que ter em você, porque se alguém acha que vai morrer e ficar bem, você vai chegar no mundo espiritual do jeito que você está, não tem mudança, a não ser deixar o capote de células para trás. Então a gente precisa aproveitar esse momento. Não é a morte que nos muda, o que nos muda é o desejo firme de enxergar Jesus, a sua proposta, e implantá-la dentro de nós. É isso que se espera, né? Se espera que Jesus nasça nos nossos corações. Essa é a proposta que, com muito suor, naquele deserto escaldante, Jesus trouxe para nós. Já esse
contínuo arrastar de dias durante 3 anos, repetindo, tem como objetivo fazer com que cada um reflita e consiga perceber que somente cada um de nós consegue realmente construir um mundo melhor dentro de si. Somente com vontade, com esforço, com perseverança, tomando as rédeas de nossas próprias vidas, é que nós conseguimos nos tornar pessoas melhores e ajudar o mundo a se tornar melhor. Jesus não é um rei com coroas douradas, não é um cara carregado de ouro, é um cara que caminha simples, leve, sem posses, sem preocupações com as questões materiais, porque entende que aquele trânsito é um trânsito temporário. Ele estava de passagem, assim como nós estamos. Só que, diferentemente da gente, ele sabe, né? Já sabia, já sabe, continua sabendo, claro, que é fundamental que todos realmente queiram mudar. A gente precisa também entender isso. Não será de fora para dentro que isso vai acontecer. Somente com o nosso desejo, com a nossa vontade, com o nosso interesse, que a gente realmente vai conseguir transformar a nossa vida em algo melhor. Não que vai mudar do lado de fora, mas vai mudar dentro de nós. É isso que a gente precisa entender. Ok? Então essa é a primeira parte. Espero que vocês venham para a segunda parte. Eu vou falar um pouquinho da família de Jesus. Vou falar um pouquinho sobre os mitos que se constroem com relação a Jesus, né? Afasta de mim esse cálice, coisas desse tipo, para a gente poder entender, né, que Jesus não é um cara que chega no mercado, dá chicotada nas pessoas, espantando os caras estão vendendo a entrada para o reino de Deus, ou para o templo de Jerusalém. Ok? Muito obrigado, até a próxima semana. Obrigado.